começar mais um Tá Esperando o Quê? O podcast que conta histórias reais de pessoas que deixaram de esperar e começaram a agir. Eu sou o Leandro Mendonça, host desse podcast, e hoje temos como tema Empreender com franquias, o que você precisa saber. E para a gente bater um papo hoje sobre esse tema, tenho como convidado aqui meu amigo e futuro, quem sabe, presidente do Brasil? Recebo ele, Lucas Arantes, direto da futura capital brasileira. Ele que é formado em Educação Física, disse aqui nos bastidores que já foi jogador de futebol e atualmente é cofundador da Capricho, uma empresa do setor de serviços que cresceu pelo modelo de franquias e hoje já conta com dezenas de unidades em vários estados do Brasil. Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Leandro. Quem sabe ser prefeito de Seritinha, né? No futuro próximo aí. Boa. Então, para a gente começar, vamos falar de onde você é. De onde você veio, um pouco do que você já fez e uma curiosidade que ninguém sabe sobre você. Bom, eu sou da capital do sul de Minas, quem sabe vira a capital do Brasil, né? Pelo tanto que eu falo. Tanto que eu divulgo a minha cidade, tanto que eu gosto de lá. Minhas raízes, minha família está lá, então sou apaixonado por lá. Sempre quando eu posso, dou um pulo em Seritinga, a princesinha do sul de Minas. Me criei lá, uma cidade onde é praticamente uma família, uma cidade de 2.000 habitantes, então onde você conhece todo mundo, né? Todo mundo te conhece, então qualquer coisa que você precisa, as pessoas estão ali para ajudar. Então, tudo começou lá em Seritinga. Com 14 anos eu saí, como te falei, fui fazer um teste no América Mineiro, em Belo Horizonte, e passei no teste, comecei a morar na casa de um tio meu em BH. Então, fiquei no América Mineiro até o segundo ano de juvenil, né, morando em Belo Horizonte. Depois fui para o Tupi, de Juiz de Fora. Fiquei no Tupi lá. O Tupi era um time de empresários, né? Os donos eram o Bretas, que foi comprado pelo supermercado BH. Então, eu morei lá em Juiz de Fora mais 2 anos. E acabou não dando certo. O time... foi desfeito, a parceria dos empresários com o Tupi, eu resolvi estudar. Então, voltei para a minha cidade, me formei em Educação Física. Como eu tinha jogado... Lá em Seritinga mesmo? Não, em Caxambu. Caxambu. Então, Seritinga é perto de Caxambu. 40, 50 quilômetros de Caxambu. Eu tinha que ir todos os dias, né, de ônibus e voltava. Fiquei o primeiro ano na faculdade de Caxambu e, nesse meio tempo, eu entrei em contato com o pessoal do América e fui fazer um estágio lá. E aí fui morar em Belo Horizonte novamente com meu tio e estudando em Betim, que é a mesma faculdade que tem em Caxambu, a Unincor. Aí acabei de me formar e fui trabalhar no América Mineiro. E trabalhei como preparador físico lá do pré-infantil, infantil. Fui observador técnico também, na base. Tenho 2 especializações na área, tanto fisiologia do exercício e futebol. Depois voltei para Seritinga, fui 8 anos secretário de esporte lá. Então, minha vida foi dentro do esporte, né? Passei para o esporte de alto rendimento, depois nessa gestão, numa cidade pequena, na Secretaria de Esporte. E aí... Isso é o que ninguém sabe sobre você? Isso é o que ninguém sabe sobre mim, cara. Só os mais próximos, né? As pessoas mais próximas sabem. Então, meio que caí de paraquedas nesse mundo do empreendedorismo. Mas o futebol, ele tá em dia ou... Cara, ou ficou só na adolescência? O futebol, assim, um pouco de frustração por não ter sido jogador de futebol. Então, eu deixei um pouco de lado. Pode ser um pouco... um pouco de trauma, né? Por não ter sido jogador. Era um sonho meu, não pensava assim, em outra coisa, a não ser jogador de futebol. Aquele sonho de todo brasileiro, né? E que é muito difícil. A gente sabe que o funil é muito estreito, né? Entre milhares chega a poucos. E hoje em dia eu mais treino, mais jogo tênis ali. Mudou o esporte. Tô com o futebol um pouquinho do lado, mas não esqueço não. Boa. Depois a gente quer ver se esse futebol ou tênis mesmo. Bora. Boa. Maravilha. Então, Lucas, você que comentou um pouco aí sobre a sua infância na cidade natal, hoje mora aqui em São José dos Campos, né? Acredito que com essa expansão da Capricho esteja viajando para todo lugar do Brasil também. E como é sair de uma cidade de 2.000 habitantes na época para ir, por exemplo, para Belo Horizonte, né? Que essa foi a sua primeira
mudança? É uma mudança radical, né? Se chegar numa cidade capital do estado, onde você não conhece ninguém, mas eu tive um suporte, né? Eu tive suporte dos meus tios lá, onde já moravam lá e o primeiro dia, é engraçado, minha tia pediu para eu pegar um ônibus em frente ao prédio dela, ela ficou me olhando lá da varanda, eu não dei conta de pegar o ônibus, não sabia nem como é que pegava o ônibus, para ir para o centro de treinamento do América, era em Santa Luzia. Então, aí minha tia me olhando de cima, meu tio foi lá, né, tava voltando do almoço da empresa, pegou o carro e me levou lá. Eu não ia conseguir chegar, cara. Mas você que foi adolescente ainda, né? 14 anos para Belo Horizonte. Sua família te apoiava? Botavam fé em você mesmo como jogador? Minha família apoiava, só que na época, você coloca aí 2000, né? Nos anos 2000 não tinha celular, não tinha aquela coisa de ficar ligando, como que tá. E meu pai, muito humilde, né? Trabalhava na prefeitura como tratorista, então não tinha essa visão de futuro, de jogador. Também não tinha condições de ficar indo na BH para me apoiar, tudo. Era mais meu tio que morava em Belo Horizonte mesmo, me dava o apoio ali que eu precisava. E o seu tio fazia o quê? Fazia o que lá? Meu tio é engenheiro, né? Ele trabalhava numa empresa familiar, até que hoje é multinacional, uma empresa muito grande. Ele era engenheiro lá, então tinha condições muito boas, né? Então eu tive uma estrutura muito boa, né, em BH. E da onde veio? Tem alguma relação de família? Depois, obviamente, você trabalhou em clubes, né? E aí, tem alguma origem familiar, o lance de empreender em alguma coisa? Bom, a minha família é do interior, na cidade muito pequena, então não tem muito empreendedorismo, né? Tem sim, na parte da zona rural, da pecuária leiteira. Então, a minha família é muito forte na pecuária leiteira. Começando com meu avô, com meus bisavós. Então, sempre via meu avô ali trabalhando com gado de corte. Muitas pessoas da família com laticínio, com alguma coisa assim, sempre, né, com confecção. E eu tive o meu irmão como espelho também. Meu irmão mais velho, ele muito novo, ele começou na carreira de gestão pública, né? Ele foi vice-prefeito e secretário da saúde da minha cidade com 23 anos e prefeito com 27. Então ele começou muito cedo ali, eu via ele batalhando. Ele é mais velho? Ele é o mais velho. São quantos? São três irmãos, somos em 3 irmãos, sou o caçula. É o queridinho. É a rapinha do tacho, né? Boa. Mas assim, esses negócios da família são todos locais? Todos locais, não tem... Nada que a não ser o seu tio que trabalhou fora em Belo Horizonte? Antigamente não, mas hoje eu já tenho familiar que tem laticínio, vende para o Brasil inteiro. Tudo, mas né? na época, sua origem, era tudo em Seritinga mesmo? Tudo local. Eu não conhecia nada além da região ali, né, de Seritinga. Era só a pecuária leiteira mesmo que tinha. Nada de alguém, de alguma figura da família, né, com empreendedorismo, não. E aí, qual foi o momento que você estava como secretário de esporte, certo? Você trabalhou no América Mineiro, aí voltou para Seritinga para... Voltei para Seritinga. Meu irmão era prefeito na época. Aí foi atuar na Secretaria de Esporte. E aí eu fui atuar, com o convite dele, atuar na Secretaria de Esporte. O América estava passando por está até hoje, né, passando por umas condições muito, muito ruins, né? Então, eu na cidade lá, em Belo Horizonte, com atraso de salário, atraso de vale transporte, né? E o meu irmão me convidou para... Eu com a experiência toda, com a bagagem toda do esporte. Ele, como prefeito, me convidou para assumir a Secretaria de Esporte da cidade. E eu com casa própria na cidade, tudo mais, né? Então, eu me vi voltando. Né? E aí, em que momento que isso mudou? Você falou que ficou 8 anos? Eu fiquei 8 anos como secretário de esporte. É um cargo de confiança, né? Sim. Então, assim que passa as eleições, o prefeito escolhe se você fica ou não. Então, numa dessas eleições eu saí, junto com o prefeito. Na verdade, eu não saí, porque mudou o prefeito e criou a parte dele, né? Isso é normal. E eu já vinha estudando essa parte do franchise, né, por muito tempo.
Tinha uma pessoa aqui em São José já, então eu vim para São José, porque é uma cidade que todo mundo sabe, tem muito mineiro aqui, muita gente do sul de Minas vem para cá. Naquela época, é uma cultura, naquela época da GM e tudo, vinha muita gente de lá para cá. E é uma cidade hoje que a gente sabe, uma cidade que você tem oportunidades de crescimento, né? O McDonald's mais perto fica em São José, né? Exatamente. Fica perto da praia, né? Então, vou para São José, que tem 1 hora da praia. Mas é uma cidade hoje, se você olhar São José dos Campos, parece que você está fora do país, né? A gente vive numa bolha aqui, Sim. uma cidade maravilhosa. Então, vim para cá, estudei algumas franquias, e na época eu fui um franqueado, resolvi investir em uma franquia. Na época não tinha muito essa parte de limpeza residencial, né, como diarista, então fui muito criticado. As pessoas mais próximas, você é doido, você vai abrir uma franquia de faxina? Mas vai ganhar dinheiro como? Não era comum. Ainda né, cresceu muito e vem crescendo. E tem espaço para crescer muito mais. A gente tem um horizonte pela frente. Mas na época era muita novidade, né? Então eu que trouxe esse ramo para cá, para o Vale do Paraíba. Não existia isso aqui. Mas você falou que enquanto você estava em Seritinga, durante essa jornada como secretário, você já pensava, já estava olhando para esse mundo, eu talvez, de franquia. Eu já olhava esse mundo do franchise, né? Porque é algo que você já pega pronto, que alguém estudou aquilo, que alguém formatou, né? Já foi pensado, já tem toda a estrutura. Então, você pega algo praticamente já montado, uma receita de bolo, né? Sim. Você não tem que montar algo e se arriscar. E de uma maneira geral, assim, sei que você está de um lado importante do mercado, mas de uma maneira geral, você que já foi franqueado, eu já estou como franqueador, você acredita que franquia é um bom negócio, de fato? É um excelente negócio. Por quê? Porque você encurta o caminho, né? Eu vou dar exemplo de muitas pessoas daqui da região que pega seu PDV ou que pega sua rescisão e queira empreender, né? Por isso que no Sebrae, né, você vai lá, nos primeiros anos, né, a porcentagem é enorme de empresas que fecham. Né? A mortalidade é muito grande. Por quê? Por causa da falta de planejamento, da falta de processo, da falta de estudo, né? Questão de local, do produto, né? Planejamento financeiro, tudo mais. Quando você vai empreender numa franquia, né? Aquilo tudo já foi pensado. Né? Quando você tem uma franquia de serviço igual a nossa, que é home office, você com um computador em celular, você atua em qualquer lugar do Brasil. Você tem uma liberdade geográfica, uma liberdade financeira, uma liberdade acaba sendo financeira também. Né? Porque você acaba ali com o pensamento de alguém que já testou e validou, né? A chance de você dar certo é muito grande, porque aquilo já foi testado e validado. Né? Eles replicaram aquilo que deu certo em vários locais. Mas toda franquia é um bom negócio? Olha, na verdade não, porque nem toda franquia é para o perfil certo. Né? Toda franquia é um bom negócio? Para a pessoa certa, sim. Para o perfil certo, sim. Então, assim, o que eu indico a pessoa? Estudar se aquele negócio é o perfil dele. Por exemplo, no meu negócio, se a pessoa não gostar de pessoas ou de venda, ela não... Mas tem alguma franquia que se a pessoa não gostar de venda, não, cara, tudo é ou venda. de pessoas, ela vai se dar tudo bem? É venda. Não, porque hoje em dia tem muitas franquias de forma autônoma, né? Você pega aí a moda sozinho. No momento aí é eletroposto. Você monta o eletroposto lá, você através de um aplicativo, você faz, né, o gerenciamento. Ou aqueles mercadinhos... Ou mercadinho autônomo, ou lavanderia. Então, você não precisa lidar com pessoas. Né? Você está lidando ali com a venda, né, expressa ali, né? Sim. Mas se você não escolher o local certo, não vai... Se a conveniência não atender, né, ela não... porque você vai montar um eletroposto. Se não tiver movimento, ou se aquela cidade não tiver um número de carros elétricos ali que vai suprir a demanda, né, o negócio não vai sozinho, tem que ter um estudo. Então, por isso que a franquia ela encurta o caminho, ela vai fazer esse estudo para você. Né? Então, por isso que eu falo que tem que ter o perfil da franquia certa. E o que fez você sair de franqueado para franqueador? Bom, eu vi muitas coisas, muitas melhorias que precisavam ser feitas. Por exemplo, eu já iniciei a franqueadora com o meu franqueado em home office.
Porque o nosso negócio é totalmente digital. Você, quando era franqueado, você tinha um ponto físico, era obrigatório ter um ponto físico acima de 48 metros. Tinha que ter todo um layout da franqueadora dentro de um escritório, num prédio, onde os clientes não iam até lá, era totalmente online. Então, já enxergava que não tinha necessidade de você ter um escritório, sendo que a gente lidava com a diarista, né? Treinamento, entrevista, que você pode fazer totalmente online. Depois da pandemia, a gente validou isso, acelerou isso. Então, a Capricho já nasceu sendo online. É totalmente online? Não. Tem uma fase que ela começa, home office, depois ela passa para office. Para você crescer. Mas ele acompanha a escala que você escala ganha. Do franqueado. Então, o franqueado ali, ele começa, a maioria dos franqueados, ele pega a rescisão, ele tem aquele dinheirinho guardado. Então, ele dá uma alavancada, né? Ele faz um caixa para depois ir para o escritório, né? Naquela fase que ele se encontra para poder alavancar ainda mais, porque ele precisa de fazer uma gestão de funcionários e estando presencial é melhor ali. E quando você... Aí uma coisa que eu acredito que faz muito sentido, você me corrija se eu estiver errado, é que quando você atua individualmente, sem um ponto, você vai ter que fazer um movimento, né? O que eu, às vezes, vejo de pessoas que têm um ponto físico, elas esperam, eu tenho que contratar, como você falou do eletroposto. Se não estiver no local correto, ele não vai performar. Então, as pessoas acabam falando, não, eu preciso estar no melhor lugar da cidade, eu preciso ser visto, eu vou fazer um escritório ou uma área top e esperar a coisa acontecer, né? E aí, só isso por si só não se vende. A marca sozinha não vende, né? E por mais, você pode ser um McDonald's da vida, se estiver no lugar errado, ainda a chance de dar errado. Na cidade errado. Por exemplo, você vai colocar o McDonald's em Seritinga, não vai dar certo. Vai dar certo, sobre a ótica do cliente, mas talvez não sobre a ótica do negócio. Não vai, porque não vai vender a quantidade que precisa vender para se manter o negócio. Né? E na Capricho... Como que ela começou de fato? Você falou que você é cofundador, né? Quem está contigo? Como que veio esse start de começar? O nome? Assim que eu cheguei em São José dos Campos, eu já entrei num grupo fui convidado a conhecer um grupo, onde foi amor à primeira vista, que eu falo, porque eu começava a ir em vários grupos de networking, né? E eu via que eu ficava muito isolado, não sou daqui. As pessoas o tempo todo chegavam perto de você com um cartão querendo vender, mas nunca te escutavam. Ela só queria falar. E quando eu fui no BNI, né, você conhece muito bem, quando eu fui no BNI, eu fui a paixão à primeira vista, porque quando eu cheguei eu fui muito bem recebido, né, pelos anfitriões. E as pessoas me ouviam. Eu vi ali que as pessoas não queriam vender para mim. Eu falei, cara, eu tenho que estar aqui nesse lugar, eu tenho que entrar nesse grupo. E eu entrei no BNI, logo eu abri uma franquia em março, entrei em agosto. Né? E nisso eu consegui fazer muito network, eu tenho uma facilidade, né, de relacionamento, então eu consegui relacionar, eu consegui fazer muito negócio ali, fazer amizades, me inserir aqui na sociedade mesmo, sabe? Porque eu estava um pouco isolado, não conhecia ninguém. E através do BNI, eu conheci meu sócio, que antes da Capricho, ele resolveu investir comigo na outra franqueadora, então, porque eu sou uma pessoa muito do comercial, né? Sou uma pessoa muito de relacionamento, mas quase todo comercial, se não todo, ele é um pouco desorganizado na parte financeira e administrativa, né? E eu precisava desse alguém, então eu via no Fernando Cabral, que hoje é meu sócio, um complemento ali, né? Que todo casamento precisa ser complementado, né? Então, eu conheci ele dentro do BNI e ele se tornou meu sócio na outra franqueadora ainda. Quando você estava como franqueado? Como franqueado. Ele ficou seu sócio como franqueado. Então a decisão de virar a chave foi já com o sócio. Exatamente, já com o sócio. E aí saindo, né, do negócio, resolvendo montar o nosso, tem todo aquele desafio, né? Você começa praticamente do zero, porque você tem que escolher um nome, você tem que escolher as cores. É como um filho, nasce um filho ali, porque é tudo novo. Qual que vai ser o nome? Como vai ser a logo? Como vai ser as cores? Do filho, né? Cara do filho. Como vai ser as cores? Coloca housekeeper, alguma coisa em inglês para ficar bonito. Não, tudo bem, mas a gente está aqui no Brasil, a gente quer facilitar as coisas. As diaristas vão chegar na casa dos clientes,
né? Às vezes tem até dificuldade de falar o nome, até eu tenho, né? E tem que ser algo simples, que as pessoas estão acostumadas e que remete à limpeza. Então, nós fizemos uma pesquisa com os nossos principais clientes, né, de alguns nomes. Colocamos vários nomes lá e fomos descartando, né, até sobrar 3. E nesses 3 nós fizemos uma pesquisa com os clientes. Pesquisamos também esses nomes para ver se tinha, né, como patentear, marca registrada. E aí ficou capricho, cara. A gente foi muito feliz. Você lembra dos nomes? Não lembro agora dos nomes, mas eu sei que acho que era Housekeeper, alguma coisa assim, né, em inglês, e tinha Capricho no meio também. E foi unânime, assim, todos os clientes preferiram a Capricho por a gente estar no Brasil, algo mais simples e que remete à limpeza, né? Para quem não sabe, o que a Capricho faz exatamente? A Capricho ela foi criada para ser uma plataforma de multisserviços, hoje focada em limpeza residencial e comercial, onde que é o nosso core business, onde você tem escalabilidade, recorrência e margem. Então, a gente não abre mão disso. Se você coloca no chat GPT e me vê um negócio que tem escalabilidade, recorrência e margem na prestação de serviço, a primeira coisa, faxina. Né? É onde que você já começa o mês com as contas pagas e lucro no bolso, né? Depois de um tempo. Então, é um excelente negócio. Aqui em São José, na Matriz, nós já estamos testando outros tipos de serviço com parceiros homologados. Então, a gente tem hoje aqui em São José limpeza de estofado, manutenção de ar-condicionado, limpeza pós-obra e já a gente está colocando também dedetização e alguns outros tipos de serviço. Né? Isso com empresas já estabelecidas na cidade, empresas que são sérias, então a gente faz essa parceria, onde a diarista que já está na casa do cliente, ela faz a venda também e ela é comissionada para isso. Né? Então, você está criando um ecossistema de serviço. Um ecossistema de serviço, porque a diarista ela precisa ser bem recompensada. É a nossa preocupação muito grande quanto a isso. O que faz uma diarista optar por trabalhar com a Capricho ou de forma independente? Boa pergunta. De forma independente, o Leandro, nem sempre ela tem todos os dias da agenda dela preenchido. E quando tem, o cliente desmarca, ela não consegue ter outro cliente. A maioria dos clientes também não tem aquela hora dela chegar e sair, então ela tem que ficar no serviço até acabar. Então ela tem uma segurança maior com a gente, ela tem uma previsibilidade de pagamento. Por exemplo, na Capricho ela sabe o quanto que ela vai ganhar no mês todo. Então ela consegue fazer uma previsibilidade, né? Ela tem ali uma segurança maior de alguém cuidando da agenda dela, onde ela tem que se preocupar somente e ir trabalhar. O resto é a gente que cuida, né? Então, você vê diaristas e diaristas aí sendo as provedoras do lar, né? Então, é muito gratificante isso. E a Capricho, se não é a que paga melhor, é uma das que paga melhores aí no mercado. A gente faz questão, né, da diarista ter um bom ganho com a gente. E você falou que é uma das que, se não for a que paga mais, uma das. Como que é a concorrência dentro desse mercado? É muito grande? Ô, Leandro, concorrência a gente tem em todos a própria diarista já é uma concorrente. Ela é a principal, né? Ela é a principal concorrente de todos nós que temos agências. Né? O que faz ser atrativo é como você trata a diarista. Hoje na Capricho a gente tem alguns eventos que a gente faz durante o ano, que é o evento das caprichosas, onde a gente aborda alguns temas sensíveis que acontecem no dia a dia delas. Então, a gente chama profissionais para fazer palestra, a gente tem um café da manhã, sorteamos ali air fryer, jantar no Coco Bambu, jantar no Outback, cinema para ela e família, McDonald's para ela e família, voucher para ela levar o filho no shopping para brincar naqueles brinquedos, né, viagem. Então, coisa assim que a gente valoriza muito as nossas profissionais. Fazemos pesquisa de satisfação com elas de 3 em 3 meses. A forma como a gente lida com elas no dia a dia, como falar. Nós não temos a Capricho, ela não tem essa hierarquia, né? Nós temos elas como parceiras e não funcionárias ou alguém que está abaixo, não. É no mesmo nível, né? Nossa, então elas se sentem muito bem trabalhando com a gente. Mas qualquer pessoa pode se tornar uma diarista da Capricho? Qual é o funil aí? O nosso processo de seleção e recrutamento é bem rígido, né? Porque a gente está colocando
pessoas na casa de outras pessoas, né, dos lares. É o lugar mais importante da gente. Então, ali, a gente já pega profissionais que já estão no mercado, já são experientes, né? Então, a gente checa referências de outros empregos, a gente faz uma entrevista com ela, a gente passa um treinamento, né, bem completo para elas e coloca na nossa plataforma para elas trabalharem. E depois disso, os próprios clientes que vão fazendo o pós-venda, que vão fazendo essa avaliação, né? Que eu considero a etapa mais importante. Tem um ranking dentro Tem. do... É como se fosse o Uber, elas têm o cliente dá a nota, né? Para tem elas. a nota. Você premia por nota ou... A gente até tem algumas franquias e a gente está elaborando um formato de... Porque, assim, como a gente não tem um vínculo empregatício, né? Elas são parceiras, como a gente tem uma relação autônoma. Capricho é o Uber das faxinas. Uber das diaristas. Nós não podemos dar premiação ou bônus, porque isso caracteriza vínculo empregatício. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, na forma como a gente bonifica elas. Então, a gente tem uma bonificação, tem algumas diaristas que ganham um pouco mais, aquelas que têm mais diárias com a gente, né, fixam mais clientes, tem agenda mais disponível. Né, então, o percentual que elas ganham é maior. Sim. Entendi. Legal. E, bom, quando nasceu a Capricho, pelo que você comentou, ele a princípio foi, na verdade, uma solução para manter o negócio que você já tinha, certo? Que era exclusivamente de você atender a região que você atuava. Exatamente, atender a cidade. Nós, em nenhum momento, a gente abriu um negócio já pensando em ser franquia. Em que momento essa chave virou? Vocês pensaram, opa, a gente tem um negócio aqui, a gente já estava do lado de cá, agora já viu que funciona, já testou de novo o negócio, tem margem para colocar alguém no meio? Foi uma oportunidade. Nós já vínhamos escrevendo o processo, né, e fazendo sistema, melhorando a nossa tecnologia ali. Era muito arcaica, né? Então a gente trabalhava com planilha e Excel. Foi uma oportunidade que a gente não foi nem vender como franquia, a gente vendeu uma licença da nossa marca. Mas vocês uma foram pessoa atrás próxima. ou alguém pediu? Não, foi algo que surgiu. Geralmente nas franquias a gente começa com alguém conhecido, né? Vamos testar com alguém conhecido, alguém do nosso networking, né? Então vamos validar em casa primeiro. Então foi uma pessoa que é amigo do filho do meu sócio, que ele veio com uma demanda para a gente, né? Querendo investir, voltar para a cidade dele, para o estado dele, que é o Espírito Santo. Ele queria ficar mais próximo à família. E a gente, por que não abrir uma Capricho? Né? Abre uma Capricho, a gente já validou aqui, a gente sabe que dá certo. A gente tem os processos aqui, né, para passar para você. E foi assim que começou. Começou com o Thiago, né? Hoje ele é o nosso maior franqueado, é o mais antigo. Ele trabalhava numa multinacional aqui no interior de São Paulo, só que não estava satisfeito, queria fazer essa transição de carreira. Ele veio, conversou com a gente, na outra semana pediu demissão do emprego. Foi corajoso, o empreendedor tem que ser corajoso. Ele e a esposa pediram demissão do emprego, eles são de Cachoeiro do Itapemirim. Pegaram o cachorrinho, tudo que eles tinham, colocaram no carro, foram para Vitória, no Espírito Santo, sem conhecer ninguém. Ficaram lá no Airbnb, alugaram uma pousada lá, até conseguir alugar um apartamento, e montou a Capricho lá. Em 10 meses, ele estava ganhando 4 vezes mais do que ganhava aqui no interior de São Paulo. E hoje é o maior defensor da marca, já é multifranqueado, inclusive está aqui em São José. Antes de vir para cá, estava numa reunião com ele, ele está fazendo um projeto de expansão ainda maior, e ele quer atuar no estado do Espírito Santo inteiro, então ele já está com essa ambição aí. Inclusive, diretor do BNI, né, ele é membro do BNI há muito tempo também. Muito bom. Isso mostra que, assim, a primeira coisa a fazer é começar, né? Se você ficasse pensando como seria se tivesse deixado de ser franqueado e passasse a ter um seu negócio próprio e qual seria a dificuldade toda em criar algo do zero, como você mesmo citou, tem que criar o nome, tem que ter a cara, vai ser loiro, moreno, vai ser homem, mulher, vai ser... algo muito demorado. Então, por exemplo, até você sair dali de começar a Capricho até virar uma franqueadora... Né, Quanto tempo tem a Capricho hoje?
A Capricho começou como Capricho Agência de São José dos Campos, né? Sim. Então a Capricho Agência de São José dos Campos, ela vai fazer 6 anos agora em julho. E quanto tempo tem a franquia? A franqueadora setembro de 23. Então, metade do caminho, mais ou menos. Metade do caminho, 3 anos e meio, depois quase 4 anos, a gente abriu a franqueadora. Mas nem tudo são flores, né? Começou bem devagar. A gente começou com o Thiago ali em Vitória, depois o Fernando, que é casado com a minha prima. Então, o que eu te falei, a gente começa no lucro da família mesmo. Sim. Então, foi muito próximo. Quase querendo ajudar, né? Vários amigos, né? Porque o que faz a pessoa acreditar em você? É resultado. Sim. É resultado. Não adianta nada eu falar para você, meu negócio dá certo, se eu não ter resultado. Então, as pessoas vão vendo o resultado, Leandro, e as pessoas vão acreditando em você. E as pessoas só vão acreditar em você, só vão apostar em algo se elas conseguirem enxergar o resultado. Então, é muito difícil quando você começa. As pessoas são desconfiadas. Elas não vão pegar o dinheirinho delas ali e vai apostar em você. Você tem que mostrar resultado. Então, você começa com a sua, valida, testa, começa com outra da família. Você tem que ter cases. Você tem que ter prova social para você começar a vender. Porque os maiores vendedores que a gente tem são os próprios franqueados. Não é? O áudio que eu te mostrei aqui é do Roner de Cuiabá, falando, eu indico mesmo. Acabei de falar com a menina aqui. Eu faz 3 meses e estou com 200 diárias. Já contratei uma pessoa. Isso aqui é maravilhoso. Mas a gente só consegue isso ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Então, como que você vai conseguir começar uma franquia? Crescendo ali ao seu redor, né? Você, obviamente, as coisas foram crescendo, foram devagar, como você citou, mas hoje a Capricho está com quantas franquias? Exatamente hoje, 57 unidades em 8 estados no Brasil. 57 em 8 estados. E hoje não é mais um planejamento, um crescimento que acontece. Hoje vocês já vão atrás. Não é um crescimento que acontece. Mas assim, o ano passado, nós começamos o ano com 9 franquias. Janeiro de 25 a gente começou com 9 franquias. E aí tinha uma meta de encerrar o ano? Era dobrar. Era terminar com 18 franquias. E terminou com quantas? Com 28. Só que no meio do caminho, ninguém faz nada sozinho. Né? Essa é uma frase do Carlito Paes ali. Se for sozinho é porque não é grande. Nesse meio tempo, pessoas enxergaram o potencial na Capricho, grandes investidores, que têm grandes marcas, que eu já conhecia. Então, assim, um grande investidor, ele vai te validando. A gente era amigo, mas a pessoa, ele não quer fazer negócio com qualquer um, então ele te valida primeiro para ver a pessoa que você é, enxerga o seu negócio para depois fazer uma proposta, né? Então, nós tivemos uma proposta ali de fazer uma fusão com grandes parceiros. Isso foi em agosto do ano passado, onde ele não propôs, claro, um investimento para a gente, né, e sim investir na empresa. Então, foi um investimento alto ali em mentoria. Né? Hoje nós somos mentorados pelo Grupo Zanon, que é o Reinaldo Zanon, da Segura Alta, que estão entre as maiores microfranquias do Brasil. Então, alguém que já chegou lá. Né? Então, você tem que ser parceiro, sentar na mesa de alguém que já chegou lá. E a gente começou essa parceria ali, entendemos que a gente queria encurtar o caminho, a gente ia chegar lá, mas a gente ia demorar mais tempo para conseguir ter uma parte de expansão mais sólida, mais constante, né? Então, nós fizemos uma parceria com um grupo de empresários e isso melhorou bastante a nossa estrutura, pessoas, marketing, documentação, precificação. Então, isso foi primordial para o nosso crescimento. Então, se for olhar ali, em setembro do ano passado, a gente tinha 18, hoje a gente está com 57. E a projeção desse ano é chegar a 100 unidades até o final do ano. Essa é a meta ou é a projeção? Essa é a meta. Essa é a meta. Essa é a meta. Bom, considerando que a gente não está nem no meio do ano. A projeção também, porque a gente está vendendo 6, 7 franquias por mês. Então, se a gente manter a meta, se a gente manter essa média, a gente vai chegar. Chega lá. Chega. Mas também pode passar, né? Pode passar. Pode passar. Pode ser aquela mudança boa. Exatamente. O que você comentou sobre grupo de networking como o do BNI, sobre o fato de pessoas de fora acompanharem o crescimento e aí colocaram vocês em outros lugares que talvez demoraria mais tempo para vocês chegarem se fosse sozinho, né? O quanto você acha que o ambiente que você circula, que você está presente, pode
acelerar ou atrasar a sua vida profissional, pessoal e etc. Não, total, né? Tem aquela máxima, né? Que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você está convivendo com pessoas que são grandes empresários, pessoas que são melhores que você aprende a cada minuto. Você senta numa mesa com uma pessoa que tem 4.000 franquias, né? Você sai dali, você aprende. Um insight que você sai daqui, vai lá em São José do Rio Preto, tem uma reunião com grupos Anon ali, com pessoas que já chegaram lá. Você volta com uma bagagem enorme. Então, o ambiente ele te molda, com certeza, ou para o bem ou para o mal. Então, você sentar em mesas, mudar a mesa onde você senta faz parte também, né? Porque se você quer coisas diferentes e sempre fazer a mesma coisa, você não vai ter mudança. Muito bom. E voltando para Capricho, para quem que é hoje o perfil do franqueado da Capricho? Você comentou sobre pessoas que eventualmente estão saindo do trabalho, mas qual é hoje o perfil ideal? Ô, Leandro, a nossa persona, nós temos muito casal. É muito casal que os dois estão trabalhando no CLT. Um sai para empreender e o outro ajuda até o negócio alavancar, ele sair também. Nós temos irmão, irmã, pai e filho. Então, nós temos um negócio muito familiar, tá? Onde tem uma sinergia com o nosso negócio, né? Que nós colocamos pessoas para trabalhar na casa de família. Então, a gente tem muito ali pessoas do núcleo familiar, né, querendo empreender. Então, você pega pessoas que estão querendo fazer uma transição de carreira, querendo sair do CLT, aquela pessoa que quer empreender a primeira vez, né? A gente tem muito. Ou aquele casal que um já trabalha e quer, né, que o outro trabalhe também. Então, a gente tem vários perfis. Um que a gente... Não sei se você vai perguntar, já estou te adiantando. A gente... Assim, não adianta ser um investidor, querer investir não é só na Capricho, ou numa franquia, né? Franquia não é investimento. Franquia não é investimento. Se você quiser investir, você tem que procurar uma aplicação, um CDB. A franquia, ela está ali para você trabalhar. Então, tem muita gente ali, eu tenho um primo que não está trabalhando, uma tia, eu vou colocar ela aí, eu vou entrar com dinheiro, ela entra com trabalho. Cara, a chance de dar errado é muito grande, né? Eu vejo muitas pessoas que espelham a franquia como a solução da vida para elas, né? Então, a marca já resolve. Então, você pega casos de sucesso como que você acabou de citar, de 3 meses já está tendo um resultado muito bom, e a pessoa cresce o olho em cima do resultado. Né? Mas o que a pessoa dentro da Capricho precisa fazer para que ela tenha um bom resultado? Só que, muito importante essa pergunta, a pessoa ela vê o resultado do outro, mas não quer pagar o preço que o outro pagou. Então, assim, ela acha que a marca vai rodar sozinha. O McDonald's, ele vende? Vende, por si só. Só que se não tiver um gerente, o dono não tiver ali, né, para ver ali se os processos estão sendo seguidos, tudo está sendo conforme a marca manda, a coisa não vai andar. Outro dia eu vi uma entrevista de um cara do McDonald's, não lembro se é o presidente do Brasil ou alguma coisa do Brasil, assim. Ele falando sobre isso, que o treinamento de um franqueado do McDonald's, ele dura 9 meses. Até 9 meses para ele começar a vender alguma coisa. E ele precisa estar lá, ele precisa ser um cara barriga no balcão, porque não adianta querer ficar em casa e as coisas acontecendo. Não, então, se nem o McDonald's vende para um investidor que não vai estar no negócio, imagina a gente, que é uma micro franquia. Se a pessoa não pôr na cabeça que franquia não é investimento, tá? Ela não vai dar certo. Ela vai ter que colocar o dinheiro dela, porque o investimento ela já está com o dinheiro. Ela coloca na aplicação, aquilo vai dar uns juros para ela. Sim. Na franquia, não. Ela pagou aquele dinheiro, ela vai ter que construir aquele dinheiro de volta. Então, se ela não tiver ali na operação... Por quê? Eu coloco um primo meu para operar. Sem ele colocar dinheiro. Sem ele colocar dinheiro. Tá? Que é uma coisa... um erro. Muda tudo. Sem ele estar no contrato social como um sócio operacional. Para ele ser dono do negócio.
Ele começa a operação, vem fazer o treinamento, começa a dar tudo certo, só que daqui a pouco ele consegue outra coisa. Aí ele vai embora. A operação para, porque você não fez o treinamento, você é só investidor. Você apostou na pessoa. Ele vai embora, e aí? Então a franqueadora tem que tomar cuidado para quem vende. Eu já vi muita franquia que tem esses dois lados, né? Tanto o lado do franqueado, que eu vou comprar uma franquia para minha mulher que ela não está fazendo nada, ou para o meu filho, ou para minha mãe, ou para um primo, alguma coisa assim, né? A pessoa é gente boa, mas ela não está conseguindo, né? Eu sempre falo o seguinte, cara, se a pessoa não está conseguindo pelas vias normais, algum problema tem, né? Não vai ser a franquia que vai resolver. Não vai. E tem o outro lado das franqueadoras que o mercado de franchising fora do Brasil, nos Estados Unidos, é muito forte, né? Então, eu já vi histórias de franqueados que eles têm várias franquias de várias marcas diferentes, né? O cara acaba se tornando um multifranqueado porque ele entende o modelo de negócio de franquias. Aqui no Brasil não é muito comum, isso vem se difundindo e crescendo há pouco tempo, né? Esse crescimento do mercado de franquia. Mas muita empresa acabou vamos considerar que ela acabou se aproveitando de uma boa onda de franquia e começou a fazer um processo de venda agressiva no mercado, né? Então, tem várias histórias públicas aí de que várias marcas não conseguiram entregar depois que alguém foi lá e vendeu. Então, você pega um acelerador de venda de franquia, começa a ter bons resultados, né? Então, você sai, por exemplo, de 10 para 100 franquias, mas a entrega depois ela fica pro dono da franquia. Franqueador, claro. Né? Pro franqueador. Como que você vê isso e você que tem uma meta, vocês têm uma meta ousada aí de chegar a 100 franquias até o final do ano, estamos aí 60% do resultado atingido, tem aí um volume de franquias por mês que vocês querem fazer, mas como vocês garantem que a entrega das franquias realmente vão acontecer e o franqueado não vai ficar desabastecido, Sim. vai ficar sem suporte da franqueadora? Sim. Primeiro, antigamente, ali nos anos 2000, a franquia não era popular. Para você comprar uma franquia ali, não tinha micro franquias, só existiam as grandes franquias. Sim. Então não era para qualquer um. Era poucas pessoas, não era cultural aqui no Brasil. Então você tinha franquia de 200, 300 mil, 400 mil. Então eram poucas pessoas que tinham acesso à franquia. Que hoje muito representa dinheiro. Alguns milhões. Né? Exatamente. Era McDonald's, né? Subway, por aí vai. Essas grandes marcas que eram como franquia. De um tempo para cá foi criado as micro franquias, que aí popularizou, graças a Deus. Isso aí foi um grande negócio e ajudou muitas pessoas a terem o seu negócio. Isso foi uma virada de chave muito grande, né? Isso fez com que o Brasil se tornasse aí o segundo maior do mundo aí em número de franquias, né? Perdendo para os Estados Unidos. Se eu não me engano, tá? Posso estar errado aqui, mas hoje a nossa feira do franchise ali em São Paulo é uma das maiores do mundo. Então, o Leandro, voltando naquilo, já teve várias e várias histórias de franquias famosas, até de pessoas famosas, vendendo mais do que consegue entregar. Na verdade, foi o formato do negócio errado. Não é? O formato errado não conseguiu fazer a entrega. Então, lá atrás, se você não formatar a sua franquia de maneira correta, né, os processos, tudo ali bem amarrado em contrato, em cofre e tudo mais, você pode errar. Por exemplo, se você não colocar no DRE ou na COF todos os custos do franqueado, o franqueado ele se preparou para ter aquilo, né, de custo do dia a dia, do custo fixo dele, do fluxo de caixa. Só que aí você vai ter um custo muito maior do que você entregou para ele. Ele vai quebrar. Não estava naquele planejamento ali, aquele negócio. Vamos supor que eu tenho um negócio que o governo me obriga a ter um técnico que custa R$5.000 ali para assinar um documento todo mês para a minha franqueadora. E eu não coloquei isso. Então eu compro uma franquia com aquele planejamento financeiro
e de repente aqueles R$ 5.000 a mais que eu vou ter, a conta não vai fechar. E aí eu já vendi 100 unidades. Uma coisa simples que já pode quebrar o negócio é se uma empresa ela opera com funcionário PJ e a regra deveria ser um funcionário CLT, por exemplo, quiosques de shopping ou qualquer coisa assim. Isso só isso já pode inviabilizar o resultado do negócio. Hoje a gente tem uma insegurança jurídica muito grande no Brasil, né? Então a gente tem que tomar cuidado nas vias que a gente procura, né? E como que é feito o contrato, né? Porque dá para você ter um funcionário PJ hoje, você tendo um contrato legal, fazendo tudo Mas, legal ali. De repente, para você trabalhar no McDonald's, talvez você não consiga. Não. Depende do modelo depende de do modelo de negócio. negócio, sim, com certeza. Né? Não, você tá correto. Agora, voltando para o meu negócio, como que a gente quer escalar? Como você garante que então, a entrega vai ser feita? Então, Leandro, por isso que eu falo que no meio do caminho a gente encontra pessoas que vai agregar o negócio. Então, hoje a gente tem um grupo muito coeso, um grupo de empresários muito competentes, e a gente tem pessoas por trás, como o Grupo Zanon. Então, nessa mentoria, nós já nos planejamos, então já sabemos a quantidade de franqueado que a gente tem que ter e a quantidade de funcionários ou de colaboradores ali para cada franqueado que entra. Então, a gente já nos estruturou antes, né, porque hoje a gente tem condições, uma estrutura para isso, nós já nos estruturamos para receber esses franqueados. Então, com a estrutura que a gente tem hoje, a gente já consegue ter 100 franqueados. Entendi. Você já tem o back-office pronto para 100. Exatamente. Agora, se você quiser crescer mais de 100, você já sabe o que você precisa para chegar a porque 150, 200. nós já vamos contratando antes, né? Porque você tem ali um tempo de treinamento do profissional. Então, a gente contrata antes, ele passa por um treinamento lá, né? E aí a gente já vai montando o time conforme o nosso crescimento, porque a gente já tem uma base de crescimento que a gente tem, né? A gente já tem uma constância de venda de franquias por mês. Então a gente já sabe onde vai chegar. Legal. Eu lembro de um caso de uma hamburgueria que foi isso que aconteceu. Né? No seu caso, que tem uma operação back-office, home office e tudo mais, talvez você tenha algumas necessidades diferentes, né? Mas pensa para uma hamburgueria que tem arquitetura, tem equipamento, tem processo de produção, entrega, treinamento de atendimento. Muito mais complexo. É bastante complexo. E aí você vende 100 franquias em, sei lá, no espaço de 6 meses. Como é que você entrega uma estrutura com essa? Uma coisa é você crescer, por exemplo, eu vou crescer em espiral, né? Porque aí tem outras formas de crescimento, tem diversas formas de crescimento por franquia. Eu vou crescer em espiral, então eu vou crescer em São José, Taubaté, Caçapava, Jacareí, Litoral Norte. Então você tem essa possibilidade de crescimento. Por quê? Porque se eu precisar ir lá, eu tenho uma facilidade fica mais fácil, né? de chegar. A logística, sim. Agora, pega lá no Acre. Agora pega um processo de venda agressivo que você vai vender aqui, e aí o cara lá no Acre ou em Salvador, ele fala assim, é o seguinte, eu quero abrir uma hamburgueria, eu quero comprar... Fornecedor. Como é que você abastece esse cara? Como é que você prevê Exatamente. que o custo da mercadoria, o seu CMV, sei lá, ele vai realmente chegar na ponta no mesmo custo que você previu na sua unidade aqui? Então, aí é que é o planejamento. Porque dependendo do modelo do negócio, você vai ter que se planejar muito antes. E isso pode quebrar uma franqueadora. Ou ele vai ter que só atuar na região onde ele está. Porque, principalmente de alimentação, no caso da hamburgueria, ele vai ter que ter o fornecedor, os insumos ali do hambúrguer, ele vai ter que ter o alface, o tomate, ele vai ter que ter o pão. Né? Então, no Brasil inteiro, a gente está falando de um país continental. Né? A gente está falando de um país que o clima é muito quente, dependendo da região que você está. A gente está falando de um transporte climatizado. Então, ele tem que pensar tudo isso. Né? Aonde que ele vai ter os CDs dele, né? Em cada região ali, para que ele cresça, né? E o franqueado dele não sofra, né? com a falta de insumos. Então, ele vai ter que buscar fornecedores, homologar fornecedores em todas as regiões ali. E outro desafio é não perder o padrão. Pensa o McDonald's, né? O Big Mac tem que ser o mesmo Big Mac no em mundo todo lugar inteiro. do mundo. Exatamente. Olha a logística disso, né? Os fornecedores e tudo mais. Quantas lojas que existem espalhadas no Brasil e a logística que isso tem. E voltando para o franqueado, o que você acha que uma pessoa que realmente pensa em investir em franquia e começar um
uma jornada empreendedora aí por meio de franquias. O que ela precisa analisar? Quais são os principais fatores que ela precisa realmente certificar que se aquela franquia é para ela? Porque a gente tem a Capricho, como tem várias outras franquias de vários outros segmentos, né? Então, como que ela olha e fala assim? Porque eu vejo, a gente já até falou, a galera olha pelo resultado, o resultado que eu vou ter. Se eu investir 100, eu vou ganhar quanto? Mas qual é o trabalho, o custo, a operação? Exatamente. Primeiro, você tem que entender qual que é a sua capacidade financeira, né? O quanto você quer investir. Aí você vai procurar uma franquia, né, daquele valor. Não adianta nada, eu quero abrir um McDonald's, mas quantos milhões precisa para abrir um McDonald's? Tem que ter 3, 4 milhões? Acho que já é mais. Né? Não, então, eu preciso ter uns 20 milhões, porque se eu for abrir um negócio de 4 milhões, capital de giro, tudo mais até. 9 meses de treinamento. Exatamente. Então não adianta nada eu querer abrir um McDonald's se você não tem o capital, né? Então, primeiro, qual que é a minha capacidade financeira? Né? Ali você já filtra muita franquia. Né? Qual que é o meu perfil? Qual que é o meu perfil? Eu gosto de pessoas? Meu perfil é mais comercial? É mais operacional? Né? Qual que é a minha profissão? Eu sou um policial? Eu sou do RH? Eu sou um professor? Eu sou um professor, eu quero ir para a parte educacional, porque já é da minha área. Eu quero uma franquia de estágio. Né? O que eu me identifico? Porque não adianta nada. Você vai pegar uma franquia, você vai só pelo resultado, pelo valor que ela custa e pelo resultado que ela vai te dar, mas você não identifica com aquilo. Como é que você vai trabalhar com a Capricho se você não gosta de pessoas? Aqui se lida com as duas pontas, né? Tanto o cliente como o diarista. Então, você tem que ver o capital que você tem e o perfil. Né? Se eu identifico com a marca, com o modelo de negócio, né? Do dia a dia, na operação, o que eu vou ter que fazer, quanto tempo que eu vou ter que colocar no negócio. Né? Esse negócio é home office ou não? Eu quero um negócio home office? Não, eu quero uma loja. Eu gosto muito de loja de roupa, sempre vendi roupa. Vou procurar uma marca. Né? Então, tem que ser aquilo que você se identifica. E aí, depois que eu fiz o filtro, passei o filtro, fui na feira da BF lá ou em outras feiras que tem de franquia e já sei quanto que eu quero investir, já tenho isso, já achei algumas disponíveis, tem algumas que estão alinhadas com o meu perfil, mais ou menos e tudo mais. Tem uma expectativa de resultado esperado também, porque a gente tem... Né? Não adianta nada eu achar que aquela perfeita e eu quero ganhar 10 mil e aquela vai me entregar 1.000. Sim. Né? Eu não vou fazer nada. Sei lá, vai ser uma lavanderia, um posto, mas eu vou ganhar 1.000. Né? Todas iguais ali, tudo dentro do meu perfil. E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer a reunião com o responsável, com o especialista da franqueadora, pegar a COF. Né, muito importante. A COF é a circular de oferta de franquia. Ali está a alma toda da franqueadora, é o manual da franqueadora, onde está direitos, deveres dos dois lados. Tá? Ali está tudo escrito minuciosamente, todas as regras para os dois lados. Então, ali já tem um espelho do contrato. Tudo que você for ler ali é o que vale. Né? Hoje a gente tem a lei dos 10 dias, que você não pode fechar negócio em 10 dias para não ter uma venda de impulso, então eu acho isso muito importante. Você lê a COF nesse momento, você entrar em contato com franqueados, vários franqueados, não só o que a franqueadora passar. Quando as pessoas me pedem o telefone de franqueado, eu passo um que iniciou agora, um que está na metade, o mais velho. Na COF já deve ter a lista de todos os franqueados. Inclusive né? Aqueles que fecharam, tá? Que é obrigatório. Ligue para aqueles que se fecharam, se já tem lá na COF o porquê, o motivo. Né? Então, é você estudar o contrato, o COF de todos ali e ver o que se mais identifica. Aquele que tem menos taxa, essa taxa aqui eu não concordo, esse royalty aqui, né, não é legal, esse royalty aqui eu acho que não está bacana. Então, aqui você vai filtrando, né? Na parte documental, em reuniões que você vai tirando dúvida com o especialista da franqueadora, dúvidas com os franqueados, qual que é as dores do dia a dia. A franqueadora ela tem um bom suporte operacional. Essa franqueadora ela preocupa como que é o sistema da franqueadora. Ela está seguindo a tecnologia ou não? Né?
Então, você tem vários canais. Hoje, o mundo está globalizado, né? Informação você tem para todo lado. Visitar uma franquia mais próxima. Por exemplo, eu sou aqui de São José, tem uma operação em Jacareí, vou lá em Jacareí, né, visitar lá o dia a dia da franquia. As franqueadoras fazem isso, né, disponibiliza isso para os candidatos. Vou nessas 3 marcas que eu escolhi, que fiquei em dúvida, né? Esse passo que você comentou de falar com os franqueados é, de fato, uma ação que eu acredito que pouca gente faz, porque você vai pelo anseio daquele negócio e aí você muitas vezes não está preparado para ouvir algo que você não quer ouvir, né? Que aí o franqueado que não está feliz, que assim, você nunca vai agradar todo mundo como franqueador. Deve ter sempre um que é muito promotor, mas pode ter um que vai, pelo menos, falar, tá indo, né? E aí essa é uma oportunidade de poder medir e comparar, entender qual é o perfil, qual é a ação. Eu tive num evento de franquia há pouco tempo atrás e eu conversei com alguns franqueados, né? E eu falei, e aí, mas e o resultado? Quanto tempo você tá, o resultado e tal? E aí, assim, um deles falou, eu tenho outras coisas, e aí o resultado tá bom, tipo, eu tá pagando a conta ali, eu tenho ideia que acho que esse negócio pode crescer, mas eu tô ciente de que eu não tô colocando energia nisso, né? E aí é o ponto de você se perguntar, para que então você entrou no negócio se você não vai colocar energia? Mas isso é um erro do franqueador. Muitas vezes é o franqueador que é o errado. Porque o franqueador sabe que aquele candidato não é do perfil da franqueadora. Nós erramos, tá? Não estou falando isso no início, nós erramos no perfil, porque você tem aquela ânsia de vender e você também está começando, você não tem aquela experiência de saber o perfil exato, né? Que é a sua persona ali. Você vai crescendo, você vai vendo o que realmente funciona. Exatamente. Né? Muitas franqueadoras vendem e não olham o perfil. Não olha o perfil do franqueado. E isso é um erro muito grande, é um principal erro, porque aquela bomba vai estourar em algum momento. Por quê? Vamos supor, o cara tem ali... A minha franquia custa 30 mil. O cara tem 30 mil para investir. Eu sei disso. Ele vai dar os únicos 30 mil que ele tem. Ele vai precisar de mais dinheiro. Ele vai precisar de mais dinheiro. Por quê? Além do fluxo de caixa que ele não tem, do custo fixo do negócio, ele tem a casa dele. E ali, quando ele não... Uns 3, 4 meses ali, faltou dinheiro em casa, vai tirar do negócio, né? Não vai dar certo. Ele não vai ter dinheiro, não vai ter energia, ele não vai ter cabeça para cuidar do negócio. E ele vai culpar quem? A franqueadora. A franqueadora. Exatamente. Essa parte de franqueado é o que você falou no início, né? É a ilusão de que você deixa de... você precisa trabalhar menos só por ser franquia. Na verdade, você precisa trabalhar igual. A vantagem é que você recebe um modelo já testado, validado e pronto, e talvez uma marca forte para você operar, e isso ganha um pouco de credibilidade, mas não ganha na entrega sozinha. Né? Eu vou fazer uma analogia com a cozinha. Tá? A gente está numa cozinha aqui, eu vou fazer uma analogia na cozinha. Você vai me entregar agora uma receita de bolo. Tudo escrito que tem que fazer. Cara, eu não sou cozinheiro. Vou ter muita dificuldade ali na hora de fazer. Então, assim, a franquia a gente entrega, a gente dá essa entrega. Mas se você... acompanha. Se você não acompanhar, se você não estiver aqui junto comigo, dando um suporte ali e tudo mais, e eu não tiver energia, colocar energia no negócio ali, querer fazer o bolo, querer fazer dar certo, só a receita em si, ela não vai funcionar. Sim. Não, só a receita, assim como você precisa dos insumos, você precisa Exatamente. pegar os insumos e colocar a mão na massa para fazer, né? Exatamente. Você precisa não vai virar bolo. Você né? precisa ali colocar as coisas, colocar na batedeira, colocar os ingredientes corretos que está na receita. Você precisa colocar dentro do forno, colocar a temperatura do forno, deixar o tempo correto ali. Né? Então ninguém vai fazer isso para você, você que tem que fazer. Né? A receita está ali, mas você tem que botar a mão na massa, literalmente. Exatamente. Com relação aos empreendedores que se tornam franqueados da Capricho, né? Vocês acreditam hoje que vocês
que vocês... Qual é a responsabilidade que vocês veem em relação a essas famílias, já que você está falando, né, que é culpa do franqueador se ele erra no processo seletivo, no processo de tornar aquela pessoa franqueada porque ela não está pronta, não está preparada ou ela não tem alguma habilidade, competência necessária. Sim. E aí, então assim, você acha que vocês têm algum papel de formação dessas pessoas para que realmente elas tenham bons resultados? É óbvio que eu imagino que para qualquer franqueadora, o sucesso do franqueado é o sucesso da franqueadora. Sim. Né? Mas tem muita franqueadora, como a gente falou, que está preocupada em vender franquia e não preocupada em manter. Exatamente. Quando você pensa somente no dinheiro da taxa que vai entrar ali, e você não está preocupado com o perfil, o que eu falei que é culpa do franqueador é porque quando ele sabe que aquele perfil vai trazer problema. Vai trazer problema para ele. E mesmo assim, ele coloca para dentro da franqueadora, sabendo disso. Tá? Lógico que a gente vai errar. A gente vai errar no perfil, a gente vai achar que uma pessoa não vai dar certo e vai, e a gente acha que a pessoa vai dar certo e não vai. Não dá para prever garantia. O futuro, não tem garantia. Mas você tem uns parâmetros ali que com a experiência do negócio, você sabe que não vai dar certo. É uma responsabilidade nossa, Leandro, por exemplo, alguém lá de Seritinga, alguém de uma cidade de 10 mil habitantes quer abrir o meu negócio e eu vou lá e vendo para a pessoa. É uma irresponsabilidade da minha parte, é quase um estelionato legalizado eu vender um modelo de negócio meu para uma cidade de 10 mil habitantes que eu sei que não vai dar certo. Qual que é o mínimo? Qual que é a cidade? Quais são as prerrogativas mínimas para colocar uma Capricho? Ô Leandro, hoje a gente foca em cidades acima de 100 mil habitantes, mas agora nós já estamos estudando ser multisserviços justamente para a gente dar a oportunidade e ir para essas cidades menores. Tá? E aí você tem um leque maior de oportunidades. Você consegue monetizar de outras fontes. De outras fontes, exatamente. E também você fazer um modelo diferenciado do que você tem hoje. Né? Não dá para você ter o mesmo custo de um franqueado de São Paulo com o mesmo custo de um franqueado de 20 mil, uma cidade de 20, 30 mil habitantes. Né? Você tem que diferenciar ali o seu modelo de negócio. Então você tem que estudar muito bem para você não perder essas cidades, porque no Brasil é um país continental, como a gente estava conversando, para você ir para essas cidades, para você fazer uma expansão na sua franquia, mas também fazer com que o franqueado ganhe dinheiro também. Então, você tem que estudar esse modelo de negócio para que não pese para ele e para que seja bom para os dois lados. Né? Qual foi o momento hoje na Capricho que você olha e fala assim, pô, foi um momento mais difícil de uma tomada de decisão ou as coisas foram só acontecendo? O momento mais difícil foi da sociedade, agora em setembro. Foi o mais difícil e ao mesmo tempo a mudança de investidores. A entrada de outras pessoas. Porque assim, você vê um filho seu, é seu, cara. Não, é meu. Não, eu vou crescer sozinho, eu consigo. Até você entender e mudar a chave, ter uma mentalidade de que é melhor você ter menos de muito, pouco de muito do que muito de pouco, e entrar pessoas que vão agregar a fazer o seu negócio muito maior, e a entender que grandes negócios, né, que já foram feitos, eles foram fatiados ali no meio do caminho, entraram outras pessoas no negócio para somar. Porque se você não tiver essa mentalidade de somente, não, eu vou ter que ceder parte da minha sociedade para outra pessoa e eu vou ganhar menos, sabe? Ou se você não ter enxergar um crescimento, enxergar que essa pessoa está vindo para agregar, é difícil, é uma tomada de decisão difícil, porque você tem que conversar com sócio, com família, né? É uma tomada de decisão. Pô, vou colocar pessoas aqui onde eu pensei, onde nós escrevemos o processo. É difícil, é uma decisão difícil e muitas vezes acertada, dependendo da pessoa que você coloca, né? Sim. Porque sociedade é um casamento.
Então, para você casar, você tem que escolher uma boa esposa. Né? A sociedade também. Para você ter um bom sócio, ele tem que né, a questão de caráter, ser uma boa pessoa, honesta. E complementar também, né? Complementar também, Se exatamente. for para fazer a mesma coisa, talvez vai ficar o famoso cachorro de 2 donos, né? Aí morre de fome. Aí é um erro que ali, né, o perfil errado. A gente escolheu o perfil errado que está com a gente. Você falou de melhor ganhar um pouco de muito do que muito de pouco. Muito de pouco, né? Tem uma frase que diz a mesma coisa, mas que foi muito marcante para mim desde que eu ouvi, que eu prefiro dividir um prato de morango do que comer um prato inteiro de merda, né? Então, é bem isso mesmo. E assim, hoje vocês são em quantas pessoas dentro da Capricho? A sociedade é um grupo de empresários, né? Que é a Braga e França, que são 2 casais. Então, eles entraram como um grupo. Um grupo. Isso, entraram como grupo. São 2 casais, Braga e França, o Fernando e eu. E olhando para o futuro, você falou que esse ano tem pretensão de chegar a 100 franquias. Qual é o grande sonho aí da Capricho? Tem algo além que vocês estão olhando? Expansão, sei lá, internacional? Sim. Qual é a visão de futuro para a empresa? Já tivemos várias propostas de levar Capricho para fora do país. Só que nós somos bem pé no chão, porque a gente tem um país continental gigantesco ainda para a gente conquistar. Então a gente está com toda a energia aqui para dentro do território nacional. Hoje a gente está em 8 estados, tem muita praça ainda, muito campo para a gente buscar. Então não adianta você dividir força, dividir energia, né, já tentando buscar algo que vai tomar muito tempo, porque são totalmente coisas diferentes. Né? Toda a parte legal. Toda a parte legal, por exemplo, Estados Unidos, cada estado tem uma lei, sistema, lá tem que ser outro aplicativo, eles não falam muito no WhatsApp, então você tem que estudar uma infinidade de coisas ali, colocar uma energia muito grande, talvez alguém que já esteja lá, né, para fazer esse estudo, e a gente pretende fazer isso, mas não agora, né? Então a gente está em plena expansão aqui no Brasil. Legal, mas tem algum grande sonho aí, além dessas 100 franquias? O grande sonho é estar entre as 20 maiores microfranquias do Brasil, né? Quanto que isso representa hoje? Quantas franquias tem a 20ª? Por volta de 480, 500 unidades ali. A gente já vai estar dentro. Em quanto tempo? Tem uma data? Olha, até 2030. 2030, 4 anos. Tá no prazo. Só não pode deixar as outras crescerem mais, né? Exatamente. Muito bom. Lucas, muito legal. Pra gente ir encerrando aqui, eu queria que você... Mas já, vou fazer igual o Jô lá. Cadê a plateia? Tá bom, pô. Cadê a plateia? O papo tá gostoso aqui. Mas para quem tá pensando em empreender com franquia, mas está com medo, inseguro, esperando o momento perfeito, qual é o recado que você passa para essa pessoa? A gente já falou muito sobre o que fazer, como fazer, mas o que você diria para quem está ali em cima do muro mesmo, está esperando as coisas acontecerem? Ô Leandro, eu sempre falo, antes feito do que perfeito. Nunca vai ter o momento correto. Na nossa vida a gente sempre busca o momento certo, né? Agora não é o momento certo para ter filho. Essa é a melhor. É a principal. Agora não é o momento de comprar aquele carro. Bitcoin. Agora não é o momento de comprar Bitcoin. Agora não é o momento de viajar. Agora não é o momento de empreender. Antes feito do que perfeito. Se a gente for esperar a hora certa, a gente nunca vai fazer. Então, primeiro é ter coragem. Né? Ter a coragem do Thiago, que saiu, né, do CLT, ele e esposa. Em 10 meses, ele começou a ganhar 4 vezes mais. Né? Acreditou na gente, onde ninguém acreditava ainda. A gente era o único ali. Então, ele apostou todo o dinheirinho dele. Todo o dinheiro dele. E olha a responsabilidade nossa, nesse caso. Hoje é tranquilo, a gente tem toda uma estrutura. Hoje é caso de sucesso, né? Hoje é caso de sucesso, mas naquela época não. Você pensar assim, Fernando e eu, cara, ele apostou todo o dinheiro que ele tinha na gente. E agora? Ele mudou, ele pegou a família dele e mudou para um lugar onde ele não conhece ninguém. E aí? Mas teve coragem. Se você não arriscar, você não vai viver o extraordinário. As pessoas têm que pagar o preço. Não adianta você querer uma vida extraordinária
Não adianta você querer ter uma Ferrari se você trabalha para ter um... Ou se você tem medo de velocidade, né? Ou se você tem medo de velocidade, exatamente. Não adianta você querer ter uma vida que uma outra pessoa tem, que mora numa casa boa, que viaja para toda parte do mundo, tem uma vida financeira muito estável, se você não tira... Quero trabalhar das 8 às 5, reclamo exatamente, do não adianta, governo. Cara, não adianta. Então, a primeira coisa que o empreendedor tem que ter é coragem. É coragem. Porque se ele for esperar, né, ele vai ser CLT ali a vida inteira, ele vai viver numa instabilidade falsa. Porque, cara, a gente não sabe se vai aposentar. A gente não sabe. A conta não fecha, cara. As pessoas estão vivendo mais. Né? As pessoas estão tendo menos filhos. Quem vai pagar essa conta? Então, quem está esperando aí para se aposentar ali, né, pagando o INSS... Né? Agora, o único caminho que eu vejo aqui para a gente é o empreendedorismo. É você empreender, é se arriscar. Né? Eu não vejo nenhum investidor, nenhuma pessoa que tem uma vida financeira estável e é bem-sucedido que não arriscou em algum momento da vida. Né? Claro, arriscar diminuindo o risco. Né? Então, a primeira coisa que eu aconselho é ter coragem. É ter coragem da mudança. A mudança ela causa desconforto. É sair da zona de conforto. Né? Se eu não quisesse mudança, eu não tinha saído da minha cidade. Né? Eu estaria lá com a minha família. É onde eu amo, onde eu gosto, né? Mas estou aqui. Vou pegar um gancho e conectar isso com você, que além de coragem de arriscar, é estar em contato com as pessoas com quem você gostaria de... com quem você realmente acha que é onde você quer chegar. Né? Muitas vezes a gente fala assim, eu queria ser como... Mas para chegar lá, eu tenho vários degraus, né? Então, quem que está mais próximo, Cara, dessa pessoa? Eu né? sempre andei com pessoas que sabem mais do que eu. Eu sempre andei com pessoas melhores sucedidas do que eu. Eu sempre andei com pessoas que têm mais sucesso do que eu. Sempre. Sempre procurei andar com essas pessoas. Né? Porque é ali que você... É o ambiente que você vive ali. Eu sempre tive a ambição de chegar longe. Mas para chegar longe, você tem que andar com pessoas que já estão lá. Então, é melhor a pessoa estar andando com pessoas próximas que já chegou, que sabe como chegar, do que você tentar sozinho. Então, você tem que buscar, sentar em novas mesas. Eu queria... Não sei se você lembra, mas eu conheci você antes até do BNI e tudo mais, quando eu fui cliente da Capricho, e me chamou muita atenção... Eu não sei se foi quando virou franquia, de fato, que você saiu numa revista ou alguma coisa assim. E eu falei, olha o cara, preciso conhecer esse cara. Foi no G1 que a gente já tinha virado franquia. A gente fez uma matéria. Talvez então, foi. Aí, ó. Tô sentado com o cara aqui, ó. Né? Demorou um pouquinho, mas aconteceu. Não, mas assim, eu tô no BNI, não saí até hoje, porque... Você acha que todo empreendedor, ou já pegando o gancho, novo empreendedor ou franqueado, precisa experimentar o BNI? Eu acho que sim, Leandro. Principalmente porque ali você está com grandes... Assim, você está com pequenos e médios empresários e também grandes, né? Alguns grandes empresários. Você tem você tem pessoas que são acessíveis ali, pessoas que talvez você não conheceria se não fosse através do BNI. Você tem pessoas que são ramos diferentes, mas passam por a mesma coisa que você passa. Então a troca ali é muito natural, né? É muito natural e muito enriquecedora para você no dia a dia. Principalmente para aquelas pessoas que estão começando, aqueles pequenos, médios empresários que precisam ali do network. O network hoje, você tem que fazer network na sua vida. Nunca vai parar de fazer. E o BNI é uma excelente ferramenta para você aprender a fazer o network e fazer com que o network vire dinheiro, né? Eu sempre falo sobre esse aspecto de networking que, né, a gente aprende muito isso lá dentro do BNI, que não é o lance de você estar em vários lugares, né, e sair distribuindo. Isso não vai ser networking, é você criar redes de relacionamento. E conectando com o lance de ambiente,
grupos de networking ou eventos ou tudo que você eventualmente investe tempo e dinheiro para estar lá presente, é o que vai abrindo portas para você entrar. Né? Então hoje você não tem acesso a uma pessoa, você amanhã passa a ter, que passa a ter acesso à rede de contatos dela, e aí sim, talvez o retorno financeiro ele não é imediato. Não. Mas é uma construção da sua credibilidade, da sua... Muita coisa no BNI é intangível, você não consegue mensurar. Tem muita coisa que vale muito mais que dinheiro. Por exemplo, ali dentro do BNI eu conheci meus 2 sócios. Meus 2, o de hoje também. Porque foi através de um membro do BNI que me referenciou para ele, e aí eu fui conhecê-lo na empresa dele para prestar serviço para ele. Presto serviço para a empresa dele até hoje. Foi através do BNI que eu conheci meus 2 sócios. Foi através do BNI que eu conheci a minha esposa. Né? Através do BNI que eu conheci um outro franqueador que já é um franqueador de sucesso, com mais de 200 unidades no Brasil, onde ele deu um norte para a gente. Né? Vocês não são licença, você não tem licença, cara, vocês já são franquia. Né? Vem aqui, né? Arruma sua coffee, coloca um DRI ali e tal, vocês já são franquia. Né? Então, isso vale muito mais do que dinheiro, cara. Vale muito mais. É intangível, a gente não consegue enxergar. Não é só o resultado da operação, né? Não. É o que faz, é o que te conecta com o próximo passo. Exatamente. Né? Muito bom. Bom, então para a gente fechar agora, Lucas, faz o seu merchan aí. Quem quiser saber mais sobre a Capricho, onde que pode te encontrar, saber mais informações sobre a franquia. Para quem precisar de faxina residencial, comercial, em São José tem Capricho e em 8 estados brasileiros também. Aí vai fazer aí com o pessoal, os franqueados do Lucas. E então conta aí onde que as pessoas te encontram. Bom, nós estamos nas redes sociais, ali é Capricho, Caprico Servicos, né? No Instagram, ou no meu pessoal, Luca Arantes Carvalho. Nós temos aí, para quem quiser empreender, para quem quiser um novo negócio, um negócio home office, onde você tem uma entrada de capital bem baixa para você investir, com uma rentabilidade alta, trabalhando de casa, com custo fixo baixo, né? Um retorno muito bom e muito rápido. Né? Pode nos procurar, pode nos mandar mensagem aí nas redes sociais, ou para quem quiser faxina, passadeira, cozinheira, copeira, quiser terceirização de mão de obra, nós temos aí 57 franqueados no Brasil. Né? Procure aí Capricho Serviços, né, na internet, que você vai achar um franqueado mais próximo. Muito bom. E para você que quiser acompanhar a gente aqui no Tá Esperando o Quê Podcast, só buscar no Instagram ou no TikTok ou no YouTube, @Tá Esperando o Quê Podcast, e o meu perfil pessoal, @Olemendonca. Lucas, muito obrigado, muito sucesso. Quem sabe, em breve não chamo você aí com 100 franquias ou expansão internacional. Vamos continuar acompanhando aí você de perto. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazerzaço ter você aqui. Eu agradeço, Leandro, pelo convite. Muito bom o papo. Passou muito rápido, pena que acabou. Já aceito o convite para a próxima. Então, encerrando aí, para quem quiser uma franquia que tem escalabilidade, recorrência e margem, com investimento baixo, uma lucratividade muito boa, a gente está à disposição. Eu já vou ver onde é que assina aqui. Meu querido, Um abraço. obrigado. Obrigado. Valeu.